Em 4 de novembro de 1896, em uma sala da Rua dos Andradas, em Porto Alegre, aconteceu a primeira projeção cinematográfica no Rio Grande do Sul. A novidade tecnológica da época era o cinematógrafo, que 4 anos depois chegou a Cachoeira do Sul. E no ano de 1900, nas dependências do Teatro Municipal, onde hoje é a Escola Antônio Vicente da Fontoura, começou a definitiva paixão dos cachoeirenses pelo cinema. Era uma série de gravuras exibidas em movimentação que davam a ideia, não é, de que aquela cena estava em movimento. E segundo a imprensa da época, eram altamente concorridas, porque era uma novidade, não é? O cinematógrafo era uma novidade e atraía muitas pessoas. Essas primeiras fitas, digamos assim, abordavam normalmente cenas da natureza, não é? Mostravam animais, mostravam plantas, mostravam cidades, cenas cômicas, porque a comédia sempre foi, não é um gênero muito forte no cinema e é até hoje. A partir daí, começaram iniciativas de cinema ao ar livre. Em 1909 nós temos a primeira iniciativa, que era o Cinema Parque, ficava na Rua 7 de Setembro, mais ou menos onde hoje se localiza a agência da Caixa Econômica Federal. Aí as pessoas reuniam, os empresários da época, não é? Reuniam as pessoas ao ar livre, em mesinhas e projetavam, não é? Um cinema mudo, obviamente, não é? Nós não tínhamos ainda os recursos todos que tem hoje. Então começaram assim, o primeiro cinema mesmo de Cachoeira era um cinema ao ar livre. A partir daí, a população se deixou envolver pela magia da telona. E os empreendedores da época viram que o cinema era um bom investimento e o trouxeram para o centro da cidade. O Manuel Costa Júnior, que era o proprietário, ele teve a ideia de, na frente do prédio, que era um grande galpão de madeira, ele tinha a sala de exibição de cinema, com camarotes, com ventiladores elétricos, não é isso? Lá no início da década de 10. Ele resolveu então fazer o quê? Criar um bar, anexar ao cinema um bar e um restaurante. Depois ele adquiriu um piano, porque nós não podemos esquecer que era um cinema mudo, então havia um pianista ou uma orquestra contratados para fazer o fundo musical daquela cena que estava sendo exibida. Os anos se passaram e novos cinemas surgiram. Em 1917, o Cine Teatro América. 1920, o Cinema Popular. Depois, o Cine União, em 1927. Um ano depois, em 1928, o Cine Brasil. E em 6 de agosto de 1931, o Cinema Coliseu Cachoeirense inova e apresenta à cidade pela primeira vez uma fita com áudio. Em 17 de fevereiro de 1938, o Cine Teatro Coliseu foi inaugurado com a exibição deste filme. Talvez tenha sido essa a casa de projeções mais representativa para os cachoeirenses. Marcou uma época, criou e acompanhou costumes e, passados 44 anos, encerrou suas atividades. E tanto tempo depois, ainda reside na memória de inúmeros cachoeirenses. A gente chegava ali, entrava na portaria, já comprava as balinhas, as pipoca, sentava lá, né, ficava assistindo. Era uma sensação muito boa, né? Há muitos anos, quando eu era menina, numa escola que eu estudava, no Antônio Vicente, eles levaram nós, foi só aquela época, depois não fui mais, nunca. Foi a primeira vez que a senhora foi ao cinema? Primeira vez. Assistiu o filme do Bandido da Luz Vermelha, que ele matava todo mundo e ninguém podia matar ele. Aí, pela última hora, ele subiu em cima do morro e ele mesmo se matou. No bom do filme, que vamos fazer o duelo, aí começava a vir chuva, aí vinha aquela voz sempre, olha, atenção, infelizmente não vai poder continuar o filme devido às grandes chuvas que está caindo. Já o Coliseu não, o Coliseu era fechadinho, bonito, então a pessoa assistia tranquilo com chuva ou sem chuva. E Dori, daquela época, naquele momento em que chovia no meio do filme, parava tudo, no dia seguinte tinha sequência ou não? Tinha sequência,
se já não começasse com chuva. Se começasse com chuva, não havia filme. Só se durante o intervalo, aí tu havia o filme, aquela coisa parava, e no outro dia vinha o filme de novo, que o pessoal ia assistir. Muitas pessoas que passam diariamente aqui pela Rua 7 de Setembro e vivenciaram os bons tempos do Cine Teatro Coliseu, seguramente se perguntam e têm curiosidade em saber o que ainda restou do prédio, de toda a estrutura, por detrás dessa fachada. E aqui, do outro lado da fachada, o que se percebe é que a ação do tempo foi implacável. Do luxuoso e imponente prédio, que serviu de ponto de encontro e que ainda povoa as mais caras lembranças de muitas pessoas, não sobrou muita coisa. O imóvel pertence ao empresário Aristides Cussera, de Bagé. A fachada, em estilo Art Deco, é tombada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. Mas não existe um projeto definido para ocupar o local. Ainda que não tenha restado muito do prédio original, há por todos os lados resquícios do que ele foi e de todas as histórias da vida real e da ficção que se misturaram com o decorrer dos anos e se transformaram em nada mais que memórias. E movida pela emoção do momento, até mesmo uma repórter se deixa envolver e retorna aos tempos de infância. Fantasiando um pouquinho, faz de conta que eu comprei pipoca e agora vou para a sala de projeção, subindo as escadarias do Cine Teatro Coliseu. Só fantasia. E ver de perto os escombros do Cine Coliseu, sabendo o quanto de história e referência já passaram por aqui, é uma verdadeira viagem no tempo. Cine Ópera Astral. Da majestosa fachada, somente a parte superior foi preservada. No interior do prédio, ainda há traços do empreendimento projetado pelo engenheiro Hugo Schreiner para abrigar o cinema que ficou conhecido como Palácio dos Sonhos. Era imponente e, entre plateia e galeria, possuía 1.060 lugares, que foram muito ocupados no decorrer dos anos. Muitos casamentos começaram assim. Isso também era uma das atrações do cinema, poder ficar no escuro assim com a namorada, né? Às vezes em quando dava um beijinho que ninguém via, coisa assim. A festa da inauguração foi em 29 de janeiro de 1953. Esse dia, ninguém lembrou de fotografar, mas ele ficou gravado na memória de quem estava lá. Eu, principalmente, estava na cabine para, se caso alguma coisa houvesse, queimasse um fusível, alguma coisa, estava todo mundo preparado para isso, porque o cinema estava cheio, não tinha mais lugar para sentar, as paredes laterais, isso tudo tinha gente parada para assistir ao filme, e foi um acontecimento na época grandioso. O Cine Astral existiu e encantou por 50 anos. Quando então sucumbiu junto a outras casas de cinema, que perderam o atrativo para uma novidade tecnológica da época. Mas Cachoeira não viveu na contramão da história, bem pelo contrário. Esse foi um fenômeno mundial, não é? Porque, especialmente nos anos 80 e final dos anos 70, mas especialmente nos anos 80, com a difusão do videocassete, as pessoas podiam levar os filmes para assistir em casa. Depois dos cachoeirenses ficarem 3 anos órfãos da 7ª arte na grande tela do cinema, em 2006 o Cine VA7 chega à Cachoeira e se instala nesse shopping que ainda estava em construção. Sala de cinema Rubem Alto Praz. Mais um sinal de que a magia que envolve e representa um filme na telona e no escurinho do cinema terá ainda muitas e muitas sessões.